um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que ele estava sempre ouvindo a voz de Deus e transmitindo às pessoas. Existem alguns tipos de profetas na Bíblia, quando nós olhamos. Nós vemos, por exemplo, Jeremias. Ele era um profeta que sofreu, que chorou, que lamentou bastante. E Amós era um profeta que Deus o tirou de trás dos boiadeiros. Ele era vamos dizer que um vaqueiro, e Deus o chamou de lá e trouxe para fazer a sua obra. Ezequiel era escravo. Quando Ezequiel escreveu parte de suas visões, ele estava na escravidão lá na Babilônia, isso alguns anos depois. E assim existe vários. Isaías, ele era um estadista, ele estava junto com o rei. No capítulo 6, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, por quê? Porque Isaías estava sempre junto com o rei ali. Ele era como se fosse um conselheiro. Então ele está profetizando para um tempo depois. Mas eu não quero falar sobre toda a mensagem, todo o texto. O verso 53, Isaías ele faz duas perguntas, e essas duas perguntas são importantes a gente parar e analisar. Porque a Bíblia, ela é entendida pelo contexto, mas há detalhes inseridos em cada contexto e em cada texto que a gente lê. Quando nós vemos Isaías dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Parece que Isaías está meio decepcionado. Parece que ele está pregando e as pessoas não dão crédito. Uma coisa é ouvir a pregação e outra coisa é dar crédito à palavra. Uma coisa é ouvir aqui e falar para vocês. Uma outra coisa é vocês darem crédito àquilo que eu estou falando. O profeta Isaías estava perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa mensagem? Quando você olha, ele vai falar daqui para frente do sacrifício de Jesus Cristo. Mas antes, no capítulo 13, do verso 52, porque há na Bíblia, a Bíblia foi escrita em forma de rolo, os irmãos sabem disso, e no início não existia versos e nem capítulo. Essa subdivisão foi feita depois, e esse verso 53, esse capítulo 53, ele começaria no verso 13 do capítulo anterior, faz parte do texto. Isaías está falando do Messias, e no meio da mensagem parece que ele para e ele diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? A esperança de Israel naquela época era a vida do Messias, era a vida de Jesus Cristo, mas as pessoas não estavam preparadas para isso. Era a chegada do Messias na terra. Ele vai falar de Jesus Cristo na frente, que deu a vida para salvar as pessoas. Era a chegada, mas eles não estavam preparados para isso. Eles não estavam esperando o Messias. Eles esperavam de boca, na verdade. Eles esperavam, porque era uma cultura deles, na verdade, mas o coração não estava preparado. Por causa disso, o profeta João Batista, ele teve que preparar o caminho para o Senhor, porque eles esperavam o momento somente de palavra, assim como hoje a gente prega e diz: olha, Jesus vai voltar, Jesus está chegando, e o dia da volta de Jesus está para acontecer. As pessoas dizem: está para acontecer mesmo. Alguém diz: não, estamos no fim do mundo, mas ninguém está preparado para esse dia. Poucas pessoas estão com o coração preparadas para receber. Parece também que a gente está falando para o tempo, parece que a gente está falando para as paredes, parece que a gente está falando para os florestas. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito àquilo que a igreja prega? Isso vem desde tempos antigos. Presta atenção, Noé pregou durante muitos dias. Noé disse: olha, durante
dilúvio sobre a terra. As pessoas passavam. Não é porque que você está pregando, fazendo esta arca, porque virá um dilúvio sobre a terra. Vai vir um dilúvio na terra. Se alguém entrar dentro desta arca, vai ser salvo. Não é poder perdido no final de sua arca, quando a porta estava fechando. Imagina, Deus não aconteceu, e nem a Bíblia diz, é só uma suposição. Mas imagine Deus chegando para Noé e dizendo: Noé, você pregou, Noé. Noé vai falar: eu preguei, mas ninguém deu crédito à minha pregação. Eu falei, mas ninguém quis ouvir e acreditar naquilo que eu falei. Mas aquilo que eu preguei está acontecendo. É isso, meus queridos. As pessoas podem não dar crédito, a humanidade pode não dar crédito, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser dita, ela precisa ser falada. E a Bíblia diz que pode passar o céu, que pode passar a terra, que pode passar o mar, que o tempo pode passar 1000, 10.000, pode passar 3.000, podemos chegar no ano 5.000, 10.000, 100.000 pode chegar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Um dia vai acontecer, e aquilo que a igreja prega vai se realizar, porque Jesus Cristo voltará. Oh, aleluia. Aleluia. A primeira pergunta é uma pergunta que faz os seguidores de Cristo sofrer. A primeira pergunta é uma pergunta que Isaías está como que querendo desabafar. Ele está dizendo: olha, eu estou pregando, mas ninguém está me ouvindo. Ninguém está querendo receber a minha mensagem. A gente não tem tempo para discorrer abaixo a respeito do sofrimento, a respeito de Cristo. Mas quando Cristo veio, João Batista pregava, e Jesus Cristo veio, eles não deram crédito também. Não receberam Jesus também. Ouviram a palavra de Jesus, ouviram. Mais de 10.000 pessoas seguiram, Jesus seguiu. Mais de quase 20.000 pessoas, segundo alguns historiadores, passaram no dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. Passaram ali junto com Jesus, ouvindo Jesus Cristo, jogando ramos e vestes, e tudo ali dizendo: Hosanas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Hosanas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Mas alguns dias depois, ou 3 dias depois, a mesma multidão estava diante de Pilatos dizendo: solte Barrabás e prenda Jesus Cristo, solte Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Sabe por quê? Eles ouviram Jesus, mas não deram crédito à palavra de Jesus Cristo, não deram crédito. Oh, aleluia. Mas graças a Deus, que Deus é sempre fiel. Parece que eu vejo Amós sentindo o mesmo sofrimento. Lá no livro de Amós, eu não sei se é para consolar o coração dele. Deus olha para Amós e diz: Amós, eis que vem dias em que eu enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Correrão vagabundos de um mar ao outro mar, do Oriente ao Ocidente. E Amós, e Deus diz através de Amós: as virgens formosas e os mancebos, eles vão desmaiar. Por quê? Porque vão querer ouvir a palavra, mas não vão conseguir. Parece que Deus está consolando Amós, dizendo: Amós, hoje você está pregando,
falando, eles não querem ouvir, mas eu vou enviar uma fome sobre a terra, uma sede sobre a terra, uma necessidade de ouvir a minha palavra, mas eu estou perto de nesse dia, eles vão querer ouvir, e não vai poder ouvir, amor. Oh, aleluia. Mas graças a Deus, a Bíblia é um livro maravilhoso. É tremendo. Diz quem deu crédito à nossa pregação. Oh, aleluia. Se Deus hoje quisesse responder para Isaías, ele diria: momento deu crédito. Ele diria: o irmão Alcides deu crédito. Ele diria: o irmão Jorge deu crédito. Ele diria: o irmão Mário deu crédito. Ele diria: as irmãs aqui deram crédito à palavra, deram crédito à pregação. Para alguém que ouviu e deu crédito à sua palavra. Aí Isaías vai fazer a segunda pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque ele vai ver o sofrimento de Jesus Cristo a partir daí. Ele vai ver Jesus Cristo, Isaías lá, 700 anos antes de Cristo. Ele vai ver Jesus Cristo carregando a cruz pesada pelo morro do Gólgota. Ele vai ver Jesus Cristo sangrando. Ele vai ver a coroa de espinho na cabeça de Jesus Cristo. E ele vai dizer o seguinte: aleluia! Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Ele vai dizer o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, porque ele estava tendo a visão do Cristo crucificado, do Cristo sofrendo, do Cristo padecendo. Isaías está com uma dúvida na mente: se ninguém quer acreditar, então para que tanto sofrimento? Se ninguém quer dar crédito, então para que sacrifício? Para quem não quer dar crédito à mensagem, à palavra de Deus? Para que sacrifício de salvação se as pessoas não querem salvação? Oh, aleluia! Mas lá no livro do Evangelho de João, primeiro, a Bíblia diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí a Bíblia fala que João Batista veio para pregar o Evangelho, para anunciar o caminho do Senhor, e de repente ela diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, a estes não manifestou o braço do Senhor, não. Mas João Batista diz o seguinte: João, o evangelista e não Batista, diz o seguinte: mas todos quanto receberam têm o poder de serem feitos filhos de Deus, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! E isso aqui é um fato muito comum e muito natural. Se você tiver de estender a sua mão, aleluia, você vai estender ao seu filho, a sua filha. Se você tiver de estender a sua mão em um ato de escolha, você vai escolher o seu filho, a sua filha. E a Bíblia está dizendo o quê? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Isso quer dizer, meus queridos, que quando você aceitou Jesus como Salvador, o braço de Deus se manifestou para você.
Isaías está dando uma resposta. A cada momento que alguém levanta a mão e aceita Jesus como Salvador, Deus está respondendo para Isaías: o meu braço está se manifestando sobre a vida dele. O meu braço está manifestando sobre a vida dela. A cada momento que você diz: olha, Senhor Jesus, eu quero continuar te servindo, o braço de Deus está sendo manifesto sobre as nossas vidas. É bem verdade que uma grande quantidade de pessoas, e até crentes, eles não dão valor a isso. Não dão. Há um verso lá nas cartas que diz que a mão de Deus está estendida para abençoar as pessoas com toda a sorte de bênçãos espirituais. Há um tempo atrás, os crentes tinham o costume de dizer o seguinte: cuidado com o peso da mão de Deus. Cuidado com Deus apertar a mão sobre a sua vida. Eu não sei se alguém já ouviu dizer isso, mas a gente tinha o costume de dizer: mas não basta viver o peso na mão de Deus. Não basta viver o peso na mão de Deus. Deus não precisa apertar a mão sobre nós. Senão Ele esmaga a gente, não é assim? Senão Ele acaba com a gente. Mas basta Deus retirar a mão. Basta você olhar para cima e perceber que não está sob a proteção de Deus. Basta o homem olhar para cima e perceber que a mão de Deus não está sobre a vida dele, para ele viver uma desgraça total nesta terra. Oh, aleluia! A mão de Deus é o suficiente para nos proteger, e para nos guardar, e para nos amparar. A mão de Deus está estendida sobre nós. Isso quer dizer que o braço de Deus se manifestou para nos guardar, para nos proteger e para nos salvar. Aleluia! E eu acho maravilhoso isso. Porque o ímpio não tem a proteção de Deus. Aleluia! Todos quanto receberam Deus o direito de serem filhos de Deus. Só os filhos têm proteção de Pai. Deus protege o ímpio, como protege a humanidade. Deus protege o ímpio, como a chuva cai na terra do bom e na terra do mal. Foi uma questão de natureza, ideológica sim, mas quanto ao justo, Deus tem compromisso de proteger. Quanto ao justo, Deus tem compromisso. O justo é mais ou menos assim: você está aqui, olha para cima, e a mão de Deus está sobre você. Então você diz: eu estou seguro, eu estou guardado, porque a mão de Deus está sobre mim. E se a mão de Deus está sobre você, o mal não importa. Você sai daqui e vai para São Domingos. Lá você olha e vê a mão de Deus está sobre você. Você sai daqui e vai lá para Vitória. E lá você olha, a mão de Deus está sobre você. Sai do Brasil e vai para os Estados Unidos da América. A mão de Deus está sobre você. Pode rodar os continentes. A mão de Deus está sobre você. Você pode ir e eu posso ficar lá onde você estiver. A mão de Deus está sobre você, mas ela está sobre mim aqui também. Porque Deus é onipotente. Ela levantará uma superária, e a mão dele é soberana, e a mão dele é poderosa. E o Isaías disse que ele toma o globo terrestre na palma da sua mão. Levantar aquela superária, que ele pensa os montes com a lança de precisão. Isaías disse que se ele fazer uma concha com a sua mão, ele seca as águas do mar, ele pega as águas do mar todinha. Sabe por quê? Porque a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é poderosa. E bem-aventurado aqueles que são guardados e protegidos pela mão de Deus. E eu quero que nesta noite você se sinta
segurado e amparado pela mão de Deus, pela mão poderosa do Senhor. Pode vir provações sobre a tua vida, pode vir, mas Deus estará contigo. Pode vir perseguições, pode vir, o inimigo pode tentar algumas coisas contra ti, pode tentar, mas Deus nunca deixará de te proteger. Deus nunca deixará de te proteger, a menos que você fuja do propósito e do projeto de Deus. O Salmo 91, ele é maravilhoso, ele diz assim: bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Oh, maravilha! É como você trabalhar num dia de sol cansado, e de repente você procura uma árvore, e tem uma sombra. A sombra, ela é a proteção do sol. Aleluia. Dá uma imagem de árvore, debaixo das suas asas, estará seguro. Mas veja bem, é algo simbólico, porque Deus não é uma árvore. É algo simbólico. Se a gente fosse dar um corpo para Deus, embora as pessoas, alguma linha da teologia não acredita nisso, mas eu acredito, é uma teoria que eu acredito. Eu sei que Deus é Espírito, mas eu não acredito em Deus que é semelhante a um animal. A Bíblia diz que somos a imagem e a semelhança de Deus. Se a gente fosse dar um corpo para Deus, nós iríamos dar um Deus como a gente, um corpo de ser humano. E quando o Salmo 91 está dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. É como se ele dissesse assim: debaixo das suas mãos, quando ele diz debaixo das suas asas, é como se ele dissesse: debaixo das suas mãos estarás seguro, não temerás nada, nem peste de dia, nem meia-noite, nem mortandade, nem assolação, não. Nada, não precisa temer nada, porque debaixo das suas mãos você está seguro, você está guardado, você está protegido, proteção. Quando a Bíblia fala de proteção, é proteção 100%. Deus não tem mais ou menos, Deus é 100%, é proteção. Mas o Salmo 91 tem um detalhe: aquele que habita, não é aquele que visita. Você pode visitar a minha casa, pode ficar lá o dia inteiro, mas de repente você vai embora porque você não mora lá, você não habita lá. Eu posso ir na sua casa e visitar a sua casa, mas aí a pouco eu vou sair, porque eu não habito lá. Mas a Bíblia está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que constantemente está refugiado debaixo das mãos de Deus. A estes a mão de Deus está manifesta, a estes a mão de Deus está estendida para guardar. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos fazer um período de oração aqui agora, 1 minuto, 5 minutos de oração. Não sei se a Cristiane aguenta cantar mais um.